Aquele que abre mão de um pouco de liberdade por um pouco de segurança não merece nenhum dos dois. Para começo de conversa, duas coisas. Primeiro, hoje eu vou falar de um assunto que eu não tenho muita opinião formada. Eu tenho várias dúvidas sobre esse assunto, mas não tenho muitas posições. Então seria mais para levantar dúvidas mesmo, mais para coletar opiniões, coletar argumentos, coletar ideias dos outros do que para expor a minha em geral. Tá? Eu vou expor principalmente as minhas dúvidas, os meus questionamentos. E dois, a frase que eu falei ali no começo está errada. Tá? Ela está incompleta, está fora de contexto e o autor está errado. O autor verdadeiro é o Benjamin Franklin. E na frase tem dois detalhezinhos que eu omiti que estão aqui agora, que fazem toda a diferença na argumentação que eu vou fazer aqui. Então vamos lá, gente. Frase de efeito é um negócio que tem um impacto forte, que costuma convencer as pessoas fácil, tá? Mas tem um problema que elas tendem a simplificar demais questões que são complexas. Tá? Questões que não são questão de A ou B. E essa é uma delas. Tá? A frase é bonitinha, a frase causa efeito, a frase impressiona, tal, mas na vida real, tá? Especialmente se tratando de coisas relativas ao comportamento humano, não dá para ter um valor tão absoluto desse jeito. Como eu acredito, por exemplo, que ninguém aqui seja a favor de uma liberdade incondicional em relação a trânsito. Tá? Eu, pelo menos, não gostaria de viver um mundo onde que você não precisasse fazer uma prova, que você não precisasse tirar a carteira para dirigir, onde qualquer um pudesse pegar um carro e sair dirigindo. Eu não gostaria de viver num mundo onde não existisse limite de velocidade, onde não existisse mão em contramão, onde não existisse lugares certos para se estacionar, onde não existissem regras de trânsito em geral. Eu não gostaria de viver num mundo de um trânsito absolutamente livre e caótico. Isso é só um exemplo, tá? Super rápido para mostrar aqui como essa regra não pode ser uma coisa tão absoluta, inquestionável assim. Mas o que eu queria falar aqui é mais na direção da liberdade de expressão. Né? Ela, mais do que qualquer outra liberdade, tem sido uma coisa sagrada nos meios aqui, principalmente na internet, o que é compreensível, mas que eu queria levantar uma reflexão um pouquinho maior sobre ela, tá? Um pouquinho mais do que o simples é isso e pronto, acabou, fim. A primeira questão que eu queria abordar é essa diferença entre se ofender e ser ofendido. Eu vi vários vídeos recentemente aí de gente falando que não existe ofensa, não existe ser ofendido. Tá? A pessoa que se ofende. Para ilustrar a maneira que eu vejo isso, eu vou colocar 3 frases aqui para ver se vocês notam a diferença entre elas. Tá? Primeira frase, Beatles é uma banda idiota. Segunda frase, quem gosta de Beatles é idiota. E terceira frase, você é um idiota. Deu para perceber a diferença aí das 3 frases na questão de se ofender ou ser ofendido? Vamos lá. A primeira frase, eu falei, Beatles é uma banda idiota. Eu dei a minha opinião sobre a banda X, Beatles nesse caso. Se você é um fã dos Beatles e você se ofendeu com ela, nesse caso você realmente se ofendeu, tá? Porque eu não falei nada sobre você, eu falei sobre a banda. Então, se você resolveu tomar as dores, se você resolveu ficar ofendidinho com isso, se você resolveu ficar magoado com isso, é um problema apenas seu. Tá? Você se ofendeu com uma coisa que eu não falei para você, que eu não falei sobre você. A segunda frase eu vou pular por enquanto, vamos pular para a última. Eu falei, você é um idiota. Percebeu que nessa já eu fiz uma ofensa direta a você. Não importa se eu falei que você é idiota porque você gosta de Beatles, se você é idiota porque você gosta de Mamonas Assassinas, ou se você é idiota porque você gosta de X-Bacon, eu falei que você é um idiota. Percebeu que nessa frase não é você que se ofendeu, não é você que tomou as dores de uma outra coisa que eu falei. Eu fiz uma ofensa direta a você.
E sobre a segunda frase, ela fica aí nessa área cinza entre os dois, né? Você pode se ofender ou pode interpretar como foi uma ofensa a você, você pode vestir a carapuça ou não, tá? Não dá pra falar que é exclusivamente culpa minha ou que é exclusivamente culpa sua, geralmente são os dois. Concordou comigo até aqui? Tá? Eu não fiz nenhum julgamento do que é certo, do que é errado, de se pode ou se não pode, por enquanto eu só estou desenhando o cenário. Agora vamos pra frente. Para começo de conversa, em relação à primeira frase, tá? A frase em que eu estou atacando, eu estou ofendendo, eu estou agredindo uma ideia, uma banda, uma ideologia, um grupo, uma cultura, um estilo de vida, uma forma de alimentação, alguma coisa, tá? Que não diz que você pode gostar, você pode discordar do meu ataque, você pode ser um defensor dessa ideia oposta, tá? Mas eu não fiz um ataque a você, eu fiz um ataque à ideia. Nesse ponto, eu acho que não tem conversa. Ninguém tem que reclamar, tem que achar ruim, tem que querer de qualquer forma impedir a outra pessoa, tá? Impedir ou censurar ou inibir ou condenar a pessoa para fazer esse ataque, tá? É uma discussão exclusivamente de ideias. Se eu acho que X é idiota, ou é errado, ou é imoral, ou é qualquer outra coisa, tá? A ideia X ou não a pessoa X. Então, isso é um debate de ideias. Não tem que ter nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de cuidado em relação a isso. Continuamos concordando? Vamos pular para o segundo, então, que é o ataque verbal, o ataque direto a uma pessoa, tá? Quando eu dou nome e sobrenome, fulano de tal é um idiota, é um ladrão, é um safado, é um pedófilo, é um filho da puta, é um qualquer coisa. O discurso que anda rolando por aí, que eu tenho visto muitos defensores, é o quê? Isso tem que ser completamente livre, tá? Você tem que ter todo o direito de ofender quem você quiser, de falar qualquer coisa que você quiser sobre qualquer pessoa impunemente, e a pessoa que se quiser que ela revide, que ela faça uma resposta, que ela se defenda do jeito que puder, mas não tem que haver nenhum cerceamento dessa liberdade absoluta de expressão. Eu tenho tido uma certa dificuldade para aceitar essa questão de uma forma tão simples assim, colocado de uma forma tão simplificada desse jeito. Não que pra mim isso seja um problema, tá? Eu tenho o que as pessoas costumam chamar de sangue de barata. É muito difícil alguém conseguir me deixar com raiva com ofensas pessoais, tá? A minha filosofia, o meu modo de pensar é que se uma pessoa desceu ao nível de partir para ofensa, para o xingamento, para mentira, para o que quer que seja, essa pessoa está dizendo mais sobre ela mesma do que sobre mim. Tá? Então, ela tá se expondo, ela está expondo a sua incapacidade de argumentar e, sinceramente, eu não consigo me ofender com isso. Eu não consigo me sentir ofendido, eu não consigo ficar com raiva, eu não consigo ficar furioso, com vontade de revidar. Sei lá, é a minha natureza, eu não costumo ligar para essas coisas. Mas a questão para mim é muito simples, eu não dependo da opinião de ninguém, eu não tenho um trabalho que depende da minha imagem pública, eu não tenho um círculo social que depende da minha imagem, eu não tenho nenhum problema com isso. Tá? Se alguém quiser me xingar, xingue à vontade, tá? Como eu falei naquele outro vídeo sobre a sinalização e blá blá blá. Mas a questão é, eu posso exigir que todo mundo pense assim? Que todo mundo haja assim também? Eu posso querer que todo mundo tenha o sangue de barata que eu tenho? Quando você faz uma agressão verbal a uma pessoa, eu não vejo muito motivo para a gente não comparar ela com uma agressão física. Então, eu vejo muito essa frase como você falar assim, não tem nenhum problema você dar um soco na cara de alguém na rua, porque essa pessoa pode revidar, se ela quiser, ela que se defenda como ela puder, ou te bata de volta, ou então ela não tem que se sentir ofendida por causa desse soco na cara, ela pode ignorar esse soco. Não, cara, peraí, é diferente, uma ofensa verbal, você que escolhe se ofender, como uma ofensa física, você não pode escolher não sentir dor. Olha, tem alguns monges tibetanos que vão discordar disso de você, tá? Eles vão dizer que a dor é apenas uma manifestação que você pode controlar e tudo, e aí, vamos seguir a filosofia deles?
Gente, pessoas são diferentes, pessoas têm personalidades diferentes, tá? Pessoas têm limites físicos diferentes. E eu acho que a gente ter essa opinião assim de que eu posso sair ofendendo, posso sair agredindo verbalmente, posso sair praticando bullying à vontade, eu posso mentir sobre uma pessoa, posso sujar a minha imagem de uma pessoa em público à vontade e o problema é dela, ela que se defenda. Tá? Eu não acho uma questão tão simples assim. Se alguém tiver uma boa defesa disso, me argumente aqui, por favor. Tá? Como eu falei, é uma questão que eu não tenho a opinião fechada ainda, mas tá? A minha primeira impressão é que a questão não pode ser tão simples assim. Mesmo porque as pessoas têm diferentes níveis, até diferentes níveis hormonais, diferentes níveis de estresse que uma pessoa é capaz de tolerar. Tá? E não só isso, mas como existem pessoas cuja vida, a profissão, o trabalho depende da imagem delas. Tá? Especialmente eu que moro numa cidade pequena, vou dar um exemplo aqui meio chutado, eu vi algo parecido há um tempo atrás. Tá? Imagina um professor que dê aula numa escola de crianças, tá? E aí alguém resolve sair por aí pela cidade, tá? Nos bares e não sei o que, falando que ele é um safado, pedófilo, que abusa das crianças, inventando, mentira mesmo. Tá? E aí, fica por isso mesmo? Ele que se quiser que se defenda, até a hora que esse cara se defender, ele já perdeu o emprego, ele já não consegue emprego nunca mais em escola nenhuma, porque é assim que as coisas funcionam. Tá? A sociedade ela sempre prefere a pior versão das histórias. Tá? Na dúvida, nenhum pai vai colocar seu filho na mão desse professor. Mesmo ele se defendendo, mesmo ele justificando e tudo. Então você arruína a vida desse cara assim. E aí, fica por isso mesmo? E essa coisa fica especialmente evidente quando a relação entre o poder de influência entre as duas pessoas é diferente. Tá? Onde uma pessoa tem uma voz com um alcance maior, com um público maior, com uma credibilidade maior, ou com, sei lá, uma fama maior do que a outra. Tá? De novo, fechei aqui na cidade pequena. O radialista da cidade, aquele que dá as notícias da cidade inteira, acusa esse mesmo professor, sem prova nenhuma, sem fonte nenhuma, porque ele não foi com a cara do professor, ele vai lá e fala que ele é um safado, pedófilo e etc. Quer dizer, esse cara, ele tem o poder na mão dele de simplesmente acabar com a vida dessa outra pessoa. E aí? Tá? Permanece essa liberdade, essa inconsequência toda? E tirando até da questão do emprego, questão de dano financeiro, de dano direto à pessoa, tá? Eu acho que a gente está menosprezando a questão psicológica. A gente está, de novo, fazendo aquela coisa que sempre foi feita na história da humanidade, que é achar que um problema psicológico é frescura, tá? Que se a pessoa foi perseguida, ofendida, se ela tem um trauma por causa daquilo, se aquilo causou problemas psicológicos para ela, que aquilo é frescura, que ele tinha que deixar para lá, que ele tinha que, sabe? Tá, não é um assunto que eu vou levar para frente agora, mas é uma coisa que me incomoda um pouco, tá? Que a gente ainda está numa sociedade que menospreza problemas psicológicos, tá? Uma sociedade que despreza traumas, que tende a ver tudo como frescura. E aí vem a questão que eu acho mais complicada ainda, que é a questão da segunda frase, tá? A questão da agressão a grupos. Tá? É onde você entra com aquela questão assim de quem é do grupo X, quem tem a cor de pele X, quem gosta do estilo musical X, ou quem pratica o sexo X, é sujo, é feio, é imoral, é vagabundo, etc. Essa questão é ainda mais complicada que a primeira, porque enquanto a primeira é muito fácil você quantificar o dano que essa ofensa causou, é muito fácil você identificar, é muito direta a coisa, tá muito ali demonstrável o que ela causou de prejuízo a outra pessoa. Essa outra, ela é uma coisa mais indireta, é uma coisa sutil, tá? Ela não te causa o dano imediato, exceto se você vestir essa carapuça, né? Que não foi direcionada apenas para você, mas para o grupo que você pertence. Tá?
Mas essa é uma forma de ofensa que ela cria um ambiente ruim para você. Se ela for muito alimentada, se ela for uma forma popular, se ela for, especialmente essa questão da diferença de níveis, né? Se uma pessoa importante, se uma pessoa famosa, se uma pessoa carismática, se uma pessoa que tem um alcance muito grande com o que ela fala, um formador de opinião, né? Se esse tipo de pessoa propaga essa afirmação, essa agressão a você, ela cria um ambiente hostil a você que, de certa forma, tá, pode ser até pior do que a ofensa direta, porque esse ambiente vai te acompanhar em qualquer lugar que você vá. É aqui que entram casos como discursos de ódio, tá? Tipo aquela menina lá que falou: faça um favor ao Brasil, mate um nordestino afogado. Tá? Que entram casos de preconceito, que entram casos de machismo, que entram casos de homofobia, que entram casos que atacam grupos, tá? Que tentam denegrir a imagem de determinado grupo. E esse é o que eu mais tenho dificuldade de ter uma opinião sobre como isso deve ser tratado. A princípio, tá, a solução ideal seria muito simples. Tá? A solução ideal, um cenário perfeito, seria a gente viver num mundo onde todos têm a mesma voz, toda a opinião de todos tem o mesmo alcance. Quando alguém falasse uma idiotice dessa, ele seria automaticamente ignorado pela sociedade, que seria uma sociedade muito evoluída, com ideais com uma cultura muito boa, que seria imediatamente capaz de renegar esses discursos de ódio. Ou se ela não fosse capaz, uma outra pessoa ia aparecer refutando os argumentos de uma forma brilhante, ele ia ter exatamente a mesma exposição, a mesma divulgação, o mesmo alcance da pessoa que falou a bobagem, o preconceito, e o mundo ia ser perfeito e belo. Pois é, não acontece, né? E quanto maior o alcance, maior o problema, tá? Porque, vamos lá, por exemplo, se eu digo aqui, mate um bebedor de café, e 100 pessoas me ouvem, provavelmente essas 100 pessoas vão me achar um idiota e vão me ignorar. Tá? Se 1000 pessoas me ouvem, 999 vão me ignorar e uma delas vai achar bebedores de café são idiotas. Mas é claro que ele não vai levar o pé da letra e matar um bebedor de café. Se eu falo para 1 milhão de pessoas, pode ser que 999.900 vão me achar um idiota. Tá? E outras 99 pessoas vão alimentar um ódio a bebedores de café, tá? E uma que seja meio biruta vai levar o pé da letra e vai realmente matar um bebedor de café, por causa do que eu falei. Então, quanto maior o alcance do que eu falo, quanto maior o alcance das mensagens de ódio, de preconceito, maiores as chances delas efetivamente causarem merda. E aí eu fico com essa batata quente na mão, porque ao mesmo tempo que eu tenho, por princípio, uma aversão a qualquer tipo de censura, a qualquer tipo de punição por emitir opinião, eu também tenho, no mesmo nível, esse ódio, essa aversão por discursos de ódio, por disseminação de preconceito, por um babaca na televisão falar que X ou Y é ladrão, é vagabundo, é assassino. Especialmente, outra vez, no caso de pessoas que têm um alcance muito grande para as coisas que elas falam. Bom, gente, tá aí. Essas são as questões que ficam martelando na minha cabeça. Como eu falei, eu não tenho uma opinião fechada sobre isso, tá? São mais as dúvidas mesmo, tá? Tudo que você puder contribuir com essa discussão vai ser muito bem-vindo aqui. Links, opiniões e etc. Vou ficando por aqui. Obrigado e até a próxima.